lembrando da minha mensagem, mas eu tô fazendo aula. É o que, Murilo? Não, tá me sendo mensagem pra mim jogar com ele. Ah, sim. Olha só, galerinha. Ontem nós paramos aí na questão 8, né? Essa aqui que nós medimos aí o lápis amarelo, o verde e o vermelho. E faltou essa questão 9 na página 60. Vamos fazer essa então? Para ir de casa até a escola onde trabalha, Ana percorre 2 quilômetros de ônibus e 300 metros a pé. Quantos metros ao todo Ana percorre para ir de casa até a escola? Olha só, o probleminha começou falando que ela anda 2 quilômetros de ônibus e 300 metros a pé. Na pergunta, nós temos quantos metros Ana percorre ao todo, né, de casa até a escola. Então, se perguntou em metros, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é transformar esses 2 quilômetros em metros. 1 quilômetro tem quantos metros mesmo, gente? 1000. 1000. Então, 2 quilômetros vão ter quantos metros? 2000. Isso, então nós temos aí 2.000 metros. Ok. Então, olha só, ela anda 2 quilômetros mais 300 metros, ou seja, ela anda 2.000 metros mais 300 metros. Então, quanto que ela vai percorrer ao todo? Quantos metros ela vai percorrer para chegar até a escola? 2300? Isso, nós vamos somar aqui, ó, 2.000 mais os 300 metros, que vai dar 2.300 metros. Meu Deus, certinho. Ótimo. Então, nós vamos colocar a resposta, então. A pergunta é: quantos metros ao todo Ana percorre para ir de casa até a escola? Nós vamos colocar, ó, Ana percorre 2.300 metros. Ok? Pode deixar o metro abreviado mesmo, não tem problema. Deu certinho aí, Isa e Murilinho? Sim. Uhum. Ok. Podemos seguir? Podemos? Todo mundo? Então, vamos lá. Muito bem. Na página 61, a questão 10 nos diz o seguinte: para ir até a casa da avó, Daniela e o pai percorrem 500 metros de bicicleta. Que fração de 1 quilômetro representa a distância percorrida? Olha só, 1 quilômetro tem quantos metros? 1000. 1.000. Então, 500 metros é o que de 1 quilômetro? A metade? A metade. Então, ó, 500 metros é a metade de 1 quilômetro. São a metade de 1 quilômetro. Então, como que eu represento em forma de fração a metade? Quem lembra? Oi, Murilo. Em que pergunta? É a página 61, a pergunta 10. Olha só, quem lembra qual é a fração que representa a metade? Eu quero saber se é 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. E aí? Quem lembra, gente, como é a fração que representa a metade? Olha só, se eu fizer um inteiro, dividir esse inteiro em duas partes iguais. Vamos imaginar aqui que o meu inteiro esteja igual. Vamos imaginar que o inteiro seja 1 quilômetro. A gente já falou que 500 metros aí, eles dão exatamente a metade de 1 quilômetro, porque 500 representa a metade de 1.000. Então, se eu fosse representar isso numa imagem para colocar fração, ó, o meu inteiro seria aqui, né? O inteiro eu ia dividir ao meio
Porque o inteiro seria 1 quilômetro. A metade de 1 quilômetro, olha só, eu ia dividir o inteiro em duas partes iguais e ia pintar uma parte. Isso aqui representa qual fração? Quando eu divido o inteiro em duas partes iguais e pinto uma parte. Como que fica a minha fração disso? Tia, quem desenhou ali do lado? Eu. Te explicando para vocês, ó. 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, 500 metros representam a metade de 1 quilômetro. Como é que eu represento a metade em forma de fração? Eu pego um inteiro, divido em duas partes iguais e pinto uma parte. Oi. Um meio? Isso aí, vamos relembrar a fração, ó. Como que eu represento? Como que é a fração que representa a metade? 1/2, tá? É como se eu pegar. Então, por exemplo, 1 quilômetro, 1.000 metros completos aí, no caso, é o nosso inteiro. Quando eu dividir a metade, a fração que representa a metade é 1/2, beleza? Agora, gente, olha só. Laila estava louca para a gente chegar nessa parte porque ela queria muito montar essa fita métrica que tem no material de apoio. A tia não vai fazer com vocês agora, por quê? Essa fita métrica, a tia pediu para vocês fazerem na aula de depois de amanhã, de quinta-feira. Porque, olha só. Eu já fiz. Ótimo, quem já fez, ótimo. Porque ela é para ser usada na atividade 11. Ah, não, desculpa. A atividade 12 que a tia pediu para quinta-feira. Olha só. Quem já montou, ótimo. Quem não montou, vai montar a sua fita métrica, porque isso aqui a tia vai pedir para vocês fazerem assim que acabar a nossa aula. Olha só, aqui pede para a gente montar essa fita métrica e aí a gente fazer uma estimativa da largura da porta da sala, do comprimento da mesa do aluno, da largura da mesa do professor e da altura da sua mesa. Não tem como a gente fazer isso, medir esses móveis, essas partes aí da sala, porque nós estamos na aula online. Então, o que é que você vai fazer? Você vai montar a sua fita, como o Breno já montou, e aí você vai fazer uma estimativa aqui. Qual é a largura da porta da sala da sua casa? Quanto você acha que a porta da sua sala tem? Não é de altura, tá, gente? Não é de altura, não é para cima. É de largura. Ah, tia, eu acho que tem 1 metro. Então, você vai colocar a estimativa aqui. Ah, tem 1 metro. Aí, depois que você colocar a estimativa, aí você vai lá medir. Nossa, tia, eu medi e deu 1,20 m. Você coloca a medida que deu lá. É uma suposição, tá? Ah, tia, eu acho que a porta aqui de casa tem 80 centímetros de largura. Aí você foi lá medir, deu 80 centímetros. Ok. Então, olha só. Você vai medir a porta... Oi? Eu vou medir a mesa do meu pai como se fosse a mesa do professor, tá? Isso. Então, isso aí que a tia falar, ó. Você vai medir a largura de alguma porta da sua casa, o comprimento pode ser da sua mesa da cozinha, da sua mesa, se tiver alguma mesa na varanda, vai medir o comprimento da mesa, a largura da mesa, outra mesa que tem na sua casa. Breno falou que vai medir a mesa do pai dele como se fosse a da professora. Pode ser mas aí tem que ser uma outra mesa que você tem. Ah, tia, mas aqui em casa só tem uma mesa. Então tá bom, usa uma só. Aqui você anota o comprimento e aqui você anota a largura, tá? E a altura da mesa, ou seja, você vai colocar a sua fita métrica lá no chão e vai ver aí até que altura foi a sua mesa. Você só não pode esquecer o quê? De fazer a estimativa primeiro, ou seja, quanto eu acho que mede? Você anota primeiro a estimativa, depois você faz a medida e anota o valor real. Ô, ok? tia, Oi. eu não vou fazer a que eu tô estudando, porque a que eu tô estudando não dá para medir com essa fita, não, porque Tá ela bom. tem 1.000 metros e 80 centímetros. 1,80 m. Isso. 1,80 m ou 180 centímetros. Ótimo. Pode ser qualquer uma, tá? Que for mais fácil para vocês aí. E essa questão número 12 e número 13, vocês vão fazer, então, na quinta-feira.
E aí pede para você se reunir com 3 colegas e medir, né, a altura de cada um. A tia passou para vocês fazerem com a família, então. Você vai medir. Ah, Murilo vai medir a altura dele, a altura da mãe dele, vai colocar ali todos os membros da família que você tiver aí, pode colocar. Tia, mas aqui só tem 4 espaços, eu tenho 5 em casa, não tem problema, anota do ladinho aí. Tia, só tem 2 pessoas aqui em casa, não tem problema, mas façam a medida aí, coloca o nome e a altura, Oi, tia. lembrando que é para colocar a altura em centímetros, tá? Por exemplo, o que significa isso? Tia Sivone mede 1,72 m. Para eu transformar isso em centímetros, 1 metro são 100 centímetros. Então, 172 centímetros, tá bom? Na próxima aula, a tia pergunta para vocês aí a altura de cada um, beleza? Fala, Breno. Mas vai que meu pai mede mais do que 1 metro. E essa fita só tem 1 metro. Você pode fazer assim, ó. Você coloca a fita onde tá. Aí eu vim até 1 metro. Aí você coloca o seu dedinho ali onde deu 1 metro, marcando ali. Aí você põe a fita ali de novo e continua medindo. Entendeu? Tipo, somar? Sua mãe vai conseguir te explicar direitinho aí, pessoalmente é mais fácil. Ó, você coloca o início da fita, o 0, lá no pé do seu pai. Aí, por exemplo, veio até aqui assim, ó. Veio até aqui assim a fita, tia. Deu 1 metro aqui. Aí aqui você coloca o dedinho e pega de novo a fita e coloca no 0 aqui e continua medindo. Para ver até onde vai, porque com certeza vai passar de 1 metro seu pai, tá? Então tá bom. Então vamos lá. Continuando a próxima página, então, que essa aí é para vocês fazerem em casa. Na página 62, nós vamos falar um pouquinho sobre a unidade de medida, as unidades de medida de massa, né? Nós estávamos falando, quando nós falamos de milímetro, centímetro, metro e quilômetro, nós estamos falando de unidades de medida de comprimento. Quando nós falamos de miligrama, grama, quilograma, tonelada, nós estamos falando de unidade de medida de massa. Então, existem algumas coisas que nós vamos comprar e nós usamos a unidade de medida do metro, né? Por exemplo, vamos comprar tecido, eu compro no metro. Vamos comprar uma folha que eu preciso lá para fazer um trabalho. Algumas folhas de TNT são vendidas no metro. Agora, quando eu vou comprar fruta, legume, né? A gente compra no quilo. Eu vou comprar trigo, eu vou comprar massa para bolo. Então, tudo isso aí a gente compra no trigo, a gente pesa. Então, olha só o que nós temos aí. Na cozinha, as unidades de medidas de massa são muito usadas. Observe. Nós temos aí a primeira imagem. A balança está marcando quantos gramas, galera? A balança está marcando 500 gramas. Isso, 500 gramas. Olha o que nós podemos observar aí nessas imagens. Ó, tem uma aqui. Ó, para fazer o pão, nós temos uma receita de pão caseiro. Quais são os ingredientes? 1 quilo de farinha de trigo, 2 xícaras de água morna, 1 xícara de óleo, 2 ovos, 1 pitada de sal. Para fazer um pão como o da receita acima, é necessário 1 quilograma de farinha de trigo. O menino lá da primeira imagem está pesando 500 gramas de manteiga e a menina ao lado, na segunda imagem, vai colocar 1 colher de chocolate em pó, que corresponde a 7 gramas aproximadamente. Quilograma, qual é o símbolo do quilograma? KG. Grama, o símbolo é G. Miligrama, mg, são unidades de medida de massa. Quantos gramas eu preciso para ter 1 quilo completo? 1000 gramas. E eu preciso de 1000 miligramas para ter 1 grama. Tá? Então, por exemplo, se você pegar um pacote de biscoito, ele não vai ter 1 quilo completo. Ele vai ter aí uns 200 gramas. Então, vai estar lá 200 gramas. Né? Aí, se você pegar o quilo de trigo, vai estar lá 1 quilo. Quando dá 1 quilo completo, é porque tem 1000 gramas, ok? Alguém quer falar alguma coisa?
Essa parte vocês também já tinham estudado ano passado? Não? Então, olha só, vamos lá. Então, sempre que nós vamos pesar, eu vou comprar 2 quilos de tomate. Vai ser unidade de medida de massa, você vai pesar, tá bom? Então, olha só, vamos lá para a atividade. Para fazer uma receita de bolo, serão necessários 750 gramas de manteiga. Quantos pedaços de manteiga iguais a estes aí que estão na balança, igual a este que está na balança, vão ser necessários? Ó, eu preciso de 750 gramas de manteiga para fazer um bolo. Aqui a balança está marcando quantos gramas? A setinha está indicando ali o peso dessa manteiga aí. Quantos gramas tem? Vai precisar de 5. Vai Ó, precisar o de Murilo 5. já falou a resposta lá na frente, ó. Exatamente. Ó, a balança aqui está dizendo que essa barrinha de manteiga tem 150 gramas. E aí, a gente precisa de 750 gramas de manteiga para fazer o bolo. Eu só tenho barrinhas de manteiga com 150 gramas. Então, eu vou ter que somar 150, mais 150, mais 150, mais 100, até chegar em 750. Foi assim que você fez, Murilo, ou você fez de outra forma? Eu fui somando assim, tia. Se eu pegar Isso. 150 mais 150, dá 300. Aí, se eu pegar mais 150 mais 150, vai dar mais 300. Se eu juntar os dois, vai precisar de 4 tabletes e vai dar 6.000. Isso. Vou seguir o raciocínio, então, de Murilo aqui, para a gente entender isso aqui, ó. Murilo falou o seguinte, que como ele já viu que uma barrinha de manteiga tem 150 gramas, ele foi somando até chegar em 750. Ele somou 150 mais 150, então 2 barrinhas deram aí 300 gramas. Aí ele somou mais, ó, ele somou mais, de novo, 150 mais 150, que mais uma vez deu 300 gramas. Quando ele pegou o resultado aqui, ele já observou que 300 mais 300 dão 600. Então, olha só, eu já posso fazer o que aqui? Pego os 600 do resultado, pego os 600 do resultado e vou somar com mais 150, né? 600 mais, gente, 600 mais 700, mais 150 vai dar 750. Então, olha só, quantas barrinhas nós gastamos, ó, de 150? Nós gastamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas. 5 pedaços, né? Que tá escrito pedaços ali. Deu para entender isso aí, galerinha? Murilo fez cálculo mental, Murilo? Sim. Ok. Isabela, deu para pegar aí? A tia já pode apagar, galera? Ainda não, tia. Tá bom. E agora, podemos? Tô quase. Pode ir. Enquanto a Isabela termina, eu vou pegar uma água. Pronto, terminei. Então, vamos lá.
Heloísa precisa de 1 quilo, né? A gente lê 1 quilo, mas a gente sabe que representa ali quilograma, tá bom? Heloísa precisa de 1 quilograma de batatas para fazer uma receita. Ela já tem o que está representado na balança. Quantos gramas ela tem? Na balança. Tem 849 gramas? Isso. Então, olha só. Ela precisa de 1 quilo de batatas para fazer uma receita. Ela já tem o que está representado na balança, ou seja, ela já tem 849 gramas. Quantos gramas de batata ela ainda precisa comprar para completar 1 quilo? Como é que nós vamos fazer essa conta, galera? Primeira coisa, a gente vai ter que transformar, se aqui ela tem 849 gramas, a gente vai ter que transformar tudo em gramas. Então, olha só, 1 quilo são quantos gramas? 1000. 1000. Ó, então ela precisa ter 1000 gramas, certo? Porque ela precisa de 1 quilo de batata, então ela precisa de 1000 gramas de batata. Ela já tem 849 gramas. Nós vamos fazer uma conta de quê para saber quantos gramas ainda faltam? Menos? Isso, eu quero saber quantos gramas faltam. Então, nós vamos fazer uma continha de menos. Ela precisa de 1000 gramas, ela já tem 849 gramas. Vocês vão fazer o cálculo aí e me falar a resposta, tá? Já sei. Pode falar, Murilo. 150. Quase. Vou pensar aqui na minha. Você arredondou ali, né? É quase isso. E eu? É. Você analisou como se fosse 1000 menos 850. Na verdade, são 1000 menos 849. Pois então, 151. Ah, muito bem. E quem é que está fazendo a conta aí? Agora eu falou. Uhum. Então, olha só, a gente não vai fazer isso aqui no quadro, 1 por 1, porque vocês já sabem aqui, 0 não dá para tirar 9, vou pegar com o vizinho. Aqui também não dá, vou pegar com outro vizinho. Aqui também não dá, vou pegar lá com 1. 1 vai voltar para 0. Ô, tia, Oi? deu 251. Não. Não. Olha só. Vocês estão esquecendo aí que pegou... 151? Isso aí, 151, tá? Olha só, ô Breno, porque quando você pegou aqui, ó, quando você pegou com 1, ele voltou para 0. Aí esse 0 ficou valendo 10, aí ele pôde passar para esse, ele voltou para 9. Então, nós tivemos aí, ó, 10 menos 9, 1. 9 menos 4, 5. 9 menos 8, 1. Tá? Oi? Eu fui pensando num jeito mais fácil. Você fez o cálculo mental. Pode falar para nós como que você fez. Eu? É. Se tá faltando 1 para dar 50, eu vou pensar assim. Ele tá mais ou menos na metade. Uhum. Para formar 100, precisa de 2,50, mais ou menos assim. Aí, o que acontece? Tá sobrando 1. Eu pensei que vai dar 51. Aí depois eu pensei, para dar mais 1000, vou ter que passar para 900. Uhum. Aí eu tenho que juntar mais 100, então deu 100. Isso. Você completou 849 até 900, deu 51. Aí de 900 faltava mais 100 para chegar a 1000, não é? Aí você somou o 100 com os 51 que você já tinha calculado antes. Isso aí. É isso mesmo. Cálculo mental excelente o seu.
Então, vamos lá. Ó, então, ela precisa de 151 gramas de batatas. Galerinha, a tia quer só dar uma dica para vocês aqui, que é o seguinte, olha só. Grama, eu sei que existe grama na unidade de medida e existe grama lá no jardim lá de casa, no quintal lá de casa, no campo de futebol. Essa grama do campo de futebol, nós falamos a grama, é feminino. Quando nós falamos de grama, medida, unidade de medida é o grama, tá? A grama lá de vegetação. O grama de unidade de medida. Então, aqui eu não... acho que a gente já estudou isso no terceiro ano. Pois é, então aqui, ó, a gente não vai falar, ela precisa de 151 gramas de batatas. Não, ela não vai plantar nada, não vai plantar essa grama. Nós vamos falar que ela precisa de 151 gramas de batata, porque é o grama, ok? Podemos continuar? Sim. Então, vamos lá. Para fazer um empadão, Denise vai usar 1/5 de um pacote de farinha de trigo com 5 quilos. Quantos quilogramas de farinha de trigo Denise vai usar nessa medida, nessa receita? A gente vai precisar agora, ó, ela vai usar 1/5 de quanto, gente? De 5 quilos. Então, o que nós vamos ter que fazer aí? Aquilo que nós já estudamos lá quando nós estudamos fração de quantidade. Nós vamos ter que descobrir quanto dá 1/5 de 5. Quem lembra como que a gente faz para descobrir quanto dá 1/5 de 5? Quem lembra? Ó, ela vai usar, ela tem 5 quilos e ela vai usar 1/5 desse pacote de 5 quilos. Então, nós temos que descobrir quanto dá 1/5 de 5. O que que nós fazemos, gente? Nós dividimos. Lembra? A gente pega o inteiro e divide pelo denominador. Então, para a gente descobrir isso aqui, nós vamos fazer o quê? 5 dividido por 5, que vai dar quanto? 1. Então, Denise vai usar nessa receita, ela vai usar 1 quilo só. É 1 quilograma ou 1 quilo? 1 quilograma. Mas pode falar 1 quilo também. Abreviado. E aí, podemos continuar? Isa? Então, vamos lá. Sim. Página 64. Galerinha, eu quero que vocês prestem bastante atenção aí, porque nós ainda vamos falar de fração de uma quantidade, tá bom? Observe alguns utensílios usados na cozinha para medir ingredientes. O medidor azul está representando o inteiro, equivalente a 1 xícara. Então, se eu usar essa medida azul aqui para colocar, eu tenho uma quantidade de 1 xícara. Se eu usar essa medida rosa, eu tenho a metade, 1/2. Se eu usar a medida laranja, eu tenho 1/3, ou seja, a terça parte do inteiro. Se eu usar a medida verde, eu tenho 1/4, ou seja, a quarta parte do inteiro. Lembrando que, se eu quero descobrir, se eu quero descobrir a 1/2 do inteiro, eu quero descobrir a metade. Então, eu divido o inteiro por 2. Se eu quero descobrir 1/3 do inteiro, eu quero descobrir a terça parte dele, eu divido por 3. E se eu quero descobrir 1/4, eu divido por 4, ok? Então, vamos lá, olha só.
em uma xícara cabem 140 gramas de farinha de trigo. Então, no inteiro, em uma xícara vai ter 140 gramas. Quantos gramas de farinha cabem no medidor rosa? Ó, se no azul que está inteiro cabe 140 gramas, quanto que vai caber no medidor rosa, que é um meio, que é a metade? 70. Isso aí, Murilo. Então, nós vamos fazer o quê, ó? Opa! Olha o que nós vamos fazer. O inteiro é 140. 140. E aí, eu vou dividir por 2. Por quê? Porque eu quero saber quanto é a metade. Então, eu vou dividir por 2. Quando é um meio, eu divido por 2. Metade de 140, vocês já falaram, 70. Ok? Então, cabem, nós já vamos colocar a resposta aí, 70 gramas. Ok? Beleza. Vamos lá. Se em uma xícara, que é o inteiro, cabem 140 gramas, quanto então vai caber no verde, que é só um quarto? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu pensar aqui. Quando eu vou querer descobrir um quarto, eu quero saber a quarta parte do inteiro. O meu inteiro é 140. Eu vou fazer o que aqui se eu quero descobrir um quarto de 140? Não vai dar uma divisão exata. Por que não? Então, Murilo já descobriu que é uma divisão. Ó, exatamente. Se aqui eu queria descobrir um meio e dividir por 2, aqui eu quero descobrir um quarto. Eu vou dividir por quanto, então? Vai dar uns... Quanto que eu vou dividir, quarto ano? Eu chuto uns... Deixa eu pensar aqui. Não, Murilo, não chutar não. Você tem que fazer a conta. Olha só, voltando, ó. Quando eu quero descobrir um meio de um inteiro, eu divido por 2. Eu sempre divido pelo denominador da fração. Se eu quiser descobrir um terço, eu divido por 3. Se eu quiser descobrir um quarto, eu divido por 4. Então, olha só, se eu tenho 140 gramas e eu quero descobrir um quarto de 140 gramas, eu vou dividir por 4. Então, vocês vão fazer a conta aí. 140 dividido por 4. Vou precisar pegar meu quadro para fazer essa continha de divisão ou vocês ainda lembram? 35? Fez mentalmente? Sim. Fez cálculo mental? Sim. Arrasou, isso mesmo. 35. Ai, tá demais, hein, Murilo? Gostei de ver. Cabem. Tia, não consegui fazer cálculo mental como o Murilo fez. Não tem problema nenhum. É só você fazer o quê, gente? Olha só, vamos relembrar então as continhas também de divisão. Ó, você vai fazer o que então? 140. Não sou boa para escrever com esse lapisinho aqui, só para a gente relembrar. 140 dividido por 4. Lembra como a gente faz a divisão? Aí eu vou vir aqui, 1 é menor que 4, então eu vou começar com 14. 14 dividido por 4. Qual o número que eu multiplico por 4 para dar 14 ou próximo de 14? 3. 3 vezes 4, 12. Coloco o resultado da multiplicação aqui e faço uma subtração. 14 menos 12 sobram 2. Né? Vou baixar o próximo algarismo lá em cima, que é o 0. Aí vai ficar, opa, misericórdia. Aí vai ficar 20 dividido por 4. Qual o número que eu multiplico por 4 para dar 20? 5. 4 vezes 5, 20. Coloquei o resultado da multiplicação aqui e fiz outra subtração. 20 menos 20, 0. Tem mais algum algarismo lá em cima para eu baixar? Não, então acabou a minha divisão. 140 dividido por 4 é igual a 35. Ok? Relembraram aí a continha da divisão também? Sim. Então vamos lá.
Agora, outra pergunta. Agora, esqueçam essa parte aqui dos 140. Ó, em uma xícara cabem 200 gramas de açúcar, tá? Agora, o meu inteiro vai ser o 200. Se cabe 200 gramas de açúcar, qual foi o medidor usado para medir 50 gramas? Eu usei um meio, usei um terço ou usei um quarto? Um terço. Um quarto. Um terço. Um terço? 200 dividido por 3 dá 50? Ou 200 dividido por 4 que dá 50? Dividido por 4. Explica para nós, Murilo. Porque se eu pegar o 200 é composto por... Tem 2 100s. Cada 100 tem 50 para formar eles. Uhum. Se eu separar eles, cada um vai dar 50. Se eu separar Isso. os dois, eu compõe 200, vai dar cada um 50. Isso, ele fez um cálculo mental o quê? Ele pegou 50 mais 50, 100. Mais 50, 150. Mais 50, 200. Então, ele somou 4 vezes o número 50. Então, 50 é um quarto de 200. Então, nós vamos usar o medidor de qual cor? Verde. Ok? Deu para entender aí, galerinha? Sim. Se você tivesse ficado mais na dúvida, era só você fazer o quê? Eu vou pegar esse 200, então, e vou dividir por 2. Um meio é quando eu divido por 2. 200 dividido por 2 dá 100, então não pode ser esse. Eu vou pegar 200 e vou dividir por 3. Nem ia dar uma quantia exata. Então, eu vou pegar 200 e dividir por 4. Você pode ir fazendo todas as continhas até chegar no resultado, tá bom? Letra C. Letra C. Em uma xícara cabem 110 gramas de chocolate em pó. Então, o nosso inteiro aqui agora vai ser 110. 110 gramas de chocolate em pó. Quantos gramas de chocolate em pó cabem no medidor rosa? Olha lá, o medidor rosa, ele representa um meio, representa a metade. Então, se em uma xícara cabem 110 gramas, no medidor rosa vai caber o quê? Quantos gramas? 55. Por quê? Porque eu vou nesse tipo de separar, que eu vou pensando. Aí, se eu separar 10, vai dar 5 ao meio, né? Aí, se eu separar mais 100, vai dar 50. Se eu junto 5 com mais 50, vai dar 55. Ok. Resumindo isso tudo que o Murilo falou para nós aí, quando nós queremos descobrir, o medidor rosa lá falou que ele representa um meio. Quando nós queremos descobrir a metade, um meio é a metade, nós dividimos por 2. Então, nós pegamos aqui, ó, 110 gramas e dividimos por 2, que é a metade, que é um meio. 110 dividido por 2, 55. O que que o Murilo quis dizer? Ele dividiu o 100 e dividiu o 10. 100 dividido por 2, 50. 10 dividido por 2, 5. Aí ele juntou os 50 mais os 5. Não foi isso, Murilo? Ok. Então, perguntou quantos gramas cabem? Então, nós vamos colocar aí na resposta, cabem 55 gramas. Podemos seguir? Sim. Todo mundo? Sim. Peraí. Tá. Pronto. Ok. No medidor alaranjado, cabem 80 gramas de coco. O alaranjado, vocês viram lá que ele representa o quê? 1/3 da quantidade, não é? Então, olha só, esse aqui já é mais difícil, ó. 1/3 é só a terça parte do inteiro, tá? Então, olha só, primeira coisa que eu tenho que descobrir aqui é quanto que vai valer, então, o meu azul. Por quê? O azul representa o inteiro.
O alaranjado, ele representa 1/3, ou seja, ele representa a terça parte. Aí falou assim que no medidor alaranjado cabem 80 gramas de coco ralado. Então, quantos gramas de coco ralado cabem no medidor azul? Eu já sei que no alaranjado cabem 80 gramas. Ele é só a terça parte do azul. Ele é só a terça parte do inteiro. Então, o que eu tenho que fazer para descobrir o azul? Quem sabe? Descobrir o azul, eu É. tenho que tomar aos poucos. Ou eu posso fazer o quê? Ó, Tomando aos poucos. Tia, eu acho que já deu o horário da aula. tocou agora meu alarme. Então, vocês vão fazer aí, ó, tá? Ó, se eu quero descobrir o inteiro e eu já sei que a terça parte do inteiro é 80, eu vou multiplicar 80 por 3. Façam o restante da página para amanhã, tá bom? Um beijo, meus amores. Até amanhã. Tchau.